Irmãos, sobrinhos, todos envolvidos no assassinato brutal com requintes de crueldade. Assassinato horrível, com carbonização de corpo, tipo, uma coisa horrível mesmo, bizarra, tipo, é inacreditável. Como irmãos têm coragem de fazer isso com o próprio sangue. Agressões, omissão de socorro, ocultação de cadáver, fuga da polícia. Esta casa foi deixada pela mãe de Alexandre, conhecido como Xandão, a ele e aos irmãos, Francisco e mais um casal. Os sobrinhos também frequentavam o imóvel. Entre eles, Tiago, filho de Francisco. Os dois agora são procurados pela polícia. Os irmãos, na verdade, herdaram o imóvel e lá permaneceram. E o convívio sempre foi permeado de muitas discussões, sendo muitas delas em virtude de permanecerem coabitando o mesmo ambiente, né? Então, parte dos irmãos gostaria que o imóvel fosse vendido, dividir a herança, e alguns outros não. Inclusive, a vítima não gostariam que isso acontecesse. Você vê que as relações entre os parentes eram muito conflituosas. São dezenas de boletins de ocorrência de um contra o outro. Ameaças, lesões corporais, agressões. Eu vi a atrocidade que estava sendo feita com ele e o cachorro em cima. O cachorro ia matar ele também. E aí foi o que eu presenciei e vi. Eu vi com meus próprios olhos, entendeu? Até que a última discussão aconteceu. A briga começou por causa dessa vaga de garagem. O sobrinho de Xandão queria usar o espaço, Xandão foi contra. O irmão dele, que ainda morava aqui, o Francisco, foi a favor. Os dois e o sobrinho, o Humberto, entraram numa discussão por conta da vaga. E o outro sobrinho, o Tiago, filho do Francisco, também foi chamado, na verdade, para intervir. Só que quando chegou aqui, em vez de apaziguar a situação, não, entrou na briga generalizada. E daí já eram 3 contra 1. De acordo com as investigações, Xandão foi severamente agredido com um pedaço de madeira e com uma chapa de ferro. O que evidencia muita violência são as conclusões do laudo necroscópico, onde a vítima foi morta em virtude de politraumatismo. Ela teve lacerações, ela teve muitas fraturas. Na chapa, os laudos concluíram haver sangue humano. O pedaço de madeira usado no crime não foi encontrado. A perícia vasculhou todo o imóvel, mas o local é muito bagunçado, cheio de entulhos, então não deu para determinar qual foi o pedaço de madeira que foi de fato usado nesse crime. Dá só uma olhada nas imagens do interior da casa. No cômodo da cozinha foi encontrado muito sangue humano. Foi feito o luminol e ali foi constatado que ali realmente a presença foi limpo, né? As pessoas limparam depois, mas ainda assim constatou-se que um grande depósito de sangue humano na cozinha. Foi onde então a briga toda aconteceu? Possivelmente foi lá. Foi lá que a vítima possivelmente veio a falecer. Por conta do barulho, a polícia foi acionada por vizinhos. A polícia comparece ao local e eles mentem, né? Falam que nada aconteceu. Ao perceberem que Xandão estava morto, os irmãos e os sobrinhos, um deles acompanhado da esposa, fizeram uma assembleia, uma reunião familiar para decidir o que fariam com o corpo. No depoimento de uma das testemunhas, é relatado que Humberto deu a ideia de abrir o corpo do tio e enchê-lo de pedras, para que ao arremessar no rio, afundasse. Já Carolina, a mãe dele, dá outra alternativa, colocar o corpo do irmão em um baú que era da mãe deles. Só desistem quando percebem que o baú estava cheio de cupins. A terceira ideia foi pedir ajuda para o único irmão que não estava na casa no momento, Geraldo, motorista de van escolar. Ele foi acordado, não se sabe ainda se ele foi convencido ou coagido, mas fato é que decidiu ajudar. Dentro da van que ele usa para transportar crianças pequenas de primeira infância, o corpo de Xandão foi colocado.
Estas são as imagens da van chegando ao local escolhido para abandonar o corpo, a cerca de 3 quilômetros da casa. A ideia deles era que eles iriam impossibilitar a identificação do cadáver ateando o fogo. Vão até o local onde o corpo foi encontrado, eles consideram ali um local ermo, um local adequado. Estão dentro dessa van o irmão, o Francisco, o Geraldo dirigindo, os dois sobrinhos e a outra irmã, a Carolina. Eles retiram esse cadáver de dentro da van, jogam no local e ateiam fogo, na esperança de que aquilo acabasse com a identificação do cadáver. O corpo, praticamente irreconhecível, só foi identificado por um detalhe. Era a estrutura dele, era o tamanho dele e era a pulseira que eu mesma dei para ele. Nenhuma filha, nenhum filho merece sentir a dor de ver um pai carbonizado, ainda mais um pai amoroso como ele, um pai que abraçava todo mundo. A pulseira que o caminhoneiro ganhou de presente não saía do braço. Neste vídeo, ele está usando o acessório. Assim que o corpo foi identificado pela filha, Francisco foi chamado a depor. Mas antes de vir aqui à Delegacia de Homicídios de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ele passou no distrito policial mais próximo e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento do irmão, versão que manteve em depoimento. No registro da ocorrência, Francisco conta da briga e das agressões, mas alega que o irmão embriagado saiu do imóvel irritado e sem rumo. Porém, o filho da vítima chegou a ouvir parte da confusão, porque estava em ligação com o pai quando tudo começou. Teve briga na casa, eu tava na chamada, você viu que eu tava na chamada, e quando começou a briga, desligaram a chamada. Isso que é incrível. E agora ninguém sabe de nada. Não tô entendendo isso aí direito, não. Vocês podem me explicar muito bem o que tá acontecendo aí. Sou uma testemunha viva, tem provas, eu estava na chamada. Eu ouvi você falando com meu pai, para ele se acalmar. E depois disso começou a discussão maior e, incrivelmente, alguém desligou a chamada. A história não colou. Francisco e o filho dele, Tiago, tiveram mandado de prisão expedido e agora são procurados da justiça. Para a polícia, não há dúvidas de que eles dois foram os assassinos. Só que outros parentes ainda podem ser indiciados. Gente, que história é essa, né? O cidadão morreu por toda a família.